Fala, turma do Renda com Milhas, sejam muito bem-vindos a uma aula, um vídeo, né? Que vai falar um pouquinho sobre mentalidade e sobre a indicação de alguns livros que realmente transformaram a minha realidade, a minha vida em um curto espaço de tempo. Quando eu falo um curto espaço de tempo, a minha vida saiu do completo zero, na qual eu era um atleta profissional, eu tive que me reestruturar. Eu vou falar um pouquinho sobre adaptabilidade, tá? Como isso se enquadra no mundo das milhas. Vou falar um pouquinho sobre mentalidade, listar os livros aqui que realmente me ajudaram demais, fizeram com que a minha mente abrisse para um universo que ainda era pouco explorado. Como que foi? Só vou contar uma breve história aqui do que aconteceu, por que eu tive a iniciativa de começar a empreender, de partir para o mundo das milhas. Eu já executava milhas há algum tempo, tá? Então eu já era um executador de estratégias, levava isso como uma renda extra, ainda levo, só que eu comecei a pensar um pouco fora da caixa, não só para montar o material, não só por causa disso, mas eu parti da hipótese de que o ambiente que eu estava vivendo lá, quando eu estava jogando, eu morei por 8 anos fora do Brasil, e o último ano eu estava na Alemanha, o ambiente que eu estava, ele não estava me proporcionando crescer. E o ambiente, ele dificulta bastante o nosso crescimento, dependendo de alguns outros ambientes ajudam e melhoram, impulsionam você no seu crescimento. O que eu quero trazer para você aqui, vou te contar a minha história e para que você possa se relacionar a isso, tá? Eu era um atleta profissional, o ambiente de atleta, principalmente no futebol, ele é um pouco restrito com a questão de crescimento, de estudo, de buscar mais, e eu via que eu podia fazer muito mais. O que eu quero te passar aqui é que muito provável, mas assim, quase 100% de chance provável que você pode fazer muito mais, tá? O mundo das milhas, ele está aqui para te abrir novos horizontes. Você não vai ficar milionário com o mundo das milhas, tá? Você pode até ficar milionário de milhas em pouco tempo. Inclusive tem alunos aí que em 2 meses, 1 mês até, se bate o primeiro milhão de milhas após começar a executar as estratégias, porque existe estratégias que possibilitam escala, compra de iPhone, acúmulo de pontos dentro da Livelo, compra e venda, né? Então assim, possibilita muito isso. Mas o que eu não quero bater aqui em números, tá? Eu quero falar para você o seguinte, todo esse vídeo aqui, ele é todo embasado, eu não estou falando ele abobrinha, tá, para você, ele é todo embasado em 3 bases principais, no caso 4 eu vou listar, né, que foram livros cruciais para que eu pudesse abrir a minha mente, sair da mente de trabalhar para os outros, tá? Não estou falando que você tem que começar a empreender ou falar de milhas, eu estou falando para que você pense a mais do que isso, tá? Leia, não deixe de ler esses 4 livros que eu vou listar aqui, eram 3, mas eu vou listar 4. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. O Homem Mais Rico da Babilônia, que é do George Samuel Clayson, né? Atitude Mental Positiva, Napoleão Hill também. E O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Esses 4 livros, cada um deles, 2 deles tem um pouco mais envolvido a parte financeira, porque eu levo muito a parte financeira, não se tratando do fim, tá? Não trate nunca a vida financeira ou o seu objetivo como ganhar dinheiro seja o fim. Ganhar dinheiro é só o meio. As milhas é um meio para que você atinja o financeiro, que ainda é o meio, para que você atinja um objetivo maior, um sonho maior que você tenha. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que organização, entender o processo e abrir a sua mente para novos horizontes, que até propriamente as milhas está sendo um novo horizonte para você, é preciso um processo. Eu não fui da noite para o dia que eu me tornei alguém, teoricamente eu me julgo alguém relevante no mundo das milhas, pelo conteúdo, por tudo que eu entrego, pelos depoimentos que eu recebo dos alunos. Então eu não me tornei do dia para a noite, foi muita ralação, foi muitas noites sem dormir. Então todo mundo hoje vê só aqui, quase 1.000 alunos, tem um monte de gente dentro do carro, olha o tanto de depoimento, nossa, você ajuda tantas pessoas. Ninguém viu antes, ninguém viu que eu tive 2 e-commerce, ninguém viu o tanto de coisa que eu estudei quando eu trabalhava na Alemanha. Eu sou um exemplo, tá? Só estou dando um exemplo para que você entenda. Quando eu trabalhava das 4 horas da manhã até as 8 horas da manhã, entrava às 8 dentro de um escritório meu, que eu estudava das 8 até as 6 horas da tarde, 6h30 nós tínhamos treino, treinava até as 8h30 e eu tinha que acordar 3h30 no outro dia. E eu fiz isso quase mais de 1 ano, para eu entender e saber como que funcionava a internet. A internet é uma ferramenta excelente para você, tá? Independente do que você queira fazer, estudar mais sobre a internet, faz muito sentido para você também. E eu quero te trazer aqui alguns pontos de reflexão. Existem várias estratégias que possibilitam vários benefícios, fonte de renda, passagens grátis,
Estratégias que você consegue comprar produtos com muito desconto, como iPhones, computadores, enfim, roupas, tênis. Então aqui você vai entender, inclusive vai ter uma aula explicando melhor como que você monta as estratégias de acordo com a sua necessidade. Mas o que eu quero te falar aqui é que é muito necessário primeiro você entender, mudar a sua mentalidade, que às vezes ela não está ajustada com o que a gente vai tratar aqui dentro. Tenha paciência para você, dê paciência para você, mas também se cobre porque você pode muito mais. Você está elevando um nível, não só financeiro, porque você vai aprender estratégias para ganhar mais, mas você está elevando um nível intelectual. Então você vai estar dentro de grupo que você sabe menos do que as pessoas que estão lá. E isso é fantástico. Você tem que sentar na mesa e ser o cara que menos sabe, porque você vai extrair do cara. Você vai extrair do grupo. Entendeu? Hoje eu pago muito caro, 10, 15, 20 mil reais para fazer parte de mastermind, mentorias. No caso, se você entrou numa mentoria ou está dentro, você está no Mastermind. Mastermind, dentro do Pense e Enriqueça do Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala muito sobre isso, que é a mente mestra. Ou seja, você está rodeado de pessoas que vão te ajudar. Pessoas que são maiores intelectualmente, talvez de início maiores do que você, porque você vai automaticamente, você vai ter que levar a barra para se equiparar a ela. E isso é fundamental, porque vai ajudar você a crescer, não só em milhas, mas também pensar em outras coisas. Tem alunos que entram aqui com o intuito de executar estratégia e depois saem daqui com loja montada, vendendo iPhone, ou fazendo uma outra coisa, ou executando estratégias que o mundo das milhas te possibilitou, entendeu? Então, assim, é uma infinidade de benefícios. Abra a sua mente, tire o foco inicialmente do lucro, tire o foco, parece contra-intuitivo isso. Quando eu ouvi isso a primeira vez, que quanto menos você pensar em si, no dinheiro, e pensar mais nas formas de ajudar as pessoas, ou seja, né, vamos supor, nós estamos criando uma plataforma. Essa plataforma vai ajudar muita gente. Automaticamente, o dinheiro vai vir até a nossa empresa, porque nós estamos intermediando, nós estamos ajudando pessoas. Quando você entender que o dinheiro ele é consequência de você ajudar outras pessoas, independente do que você trabalha, tá? O cara que trabalha assentando azulejo, ele ajuda extremamente a pessoa que tem o sonho de realizar a casa dela, de deixar o azulejo lindo. O cara que assenta a porta. Então, independente do que você, o cara que instala a luz, todo mundo ajuda alguém, por isso que ele ganha dinheiro. O dinheiro ele é consequência. Praticamente os 4 livros que eu listei aqui para você, que também vai estar os nomes aqui embaixo, todos eles falam a mesma coisa, tá? Principalmente o Homem Mais Rico da Babilônia, o que Pense e Enriquece, ele fala muito sobre você guardar, ter um caixa para fazer esse caixa de girar para você, fazer ele trabalhar para você, que é você ter um dinheirinho para executar as estratégias, tá? Determinar um valor mensal para que você destine esse valor para executar algumas estratégias de ativos, ou seja, na qual você compra pontos e milhas. Então, abrir a sua mente para trazer e ver milhas como um investimento, que eu particularmente, eu sou investidor, eu tenho uma carteira em ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho um pouco em criptomoedas, estou estudando sobre o assunto, estou evoluindo sobre o assunto. Nenhum desses ativos, nenhum, gera o lucro, a margem de lucro que gera as milhas. Normalmente, se você tem uma excelente carteira, você tem rendimentos médios em 1% ao mês, tá? Mais ou menos, dependendo do investimento que você faz. Em média, assim, uma carteira boa rende 12% ao ano. Você consegue 20, 30, 40% em algumas estratégias de milhas em 2, 3 meses, 4 meses. Então, assim, nada do que eu já sei, eu conheço e que é lícito, né, no caso, que é uma coisa palpável, nada entrega o retorno que as milhas têm. Só que você precisa antes entender como que funciona a dinâmica de acúmulo, entender sobre o fluxo de venda, tenha paciência para estudar. Não existe você fazer a prova antes de estudar. Então você foi preciso, eu praticamente 1 ano, dormir 3, 4 horas por noite, ralando e entendendo sobre a internet, para eu entender como que funcionava esse mundo. Então primeiro eu paguei um preço muito caro, só que a conta sempre fecha. Então se você se dedicar, por exemplo, a entrar no mundo das milhas, se dedicar, estudar, porque a aplicação das estratégias duram 5 minutos. É muito, muito simples, tá? Muito rápido. A dinâmica de acúmulo ela é simples, você só precisa entender e estudar. Você dedicou um pouquinho do seu tempo para entender a dinâmica, a aplicação está tudo dentro do cal, tá? Tá tudo ali dentro. Todas as estratégias estão mastigadas ali dentro para você. Vai ter uma aula que vai te mostrar como formar sua carteira em milhas, ou seja, ver qual que você quer, o que eu tenho de objetivo. Eu quero viajar 2 vezes por ano, eu quero criar 10 mil reais extra todos os anos de renda, eu quero comprar 1, 2, 3, 10 iPhones por ano e revender esses iPhones e ganhar dinheiro. Então vai ter tudo lá dentro. Você vai colocar as estratégias de acordo com o seu perfil, montar a sua meta, beleza? Então é isso. Eu quero que você saia daqui, saia assim, né? Eu espero que você nunca saia, porque isso é uma grande comunidade.
O material do Renda com Milhas ele é muito bom, só que todos nós nos encontramos dentro do CAL. Lá dentro, a gente sempre está trocando novas informações, trocando novas ideias, vendo estratégias novas, trazendo coisas melhores para vocês. Então, o que a gente tem aqui para oferecer é o que existe de mais organizado, avançado, o que existe de mais atualizado de material, para que você possa ter uma excelência. Mas é muito importante que você entenda que quem faz a diferença na sua vida não é o meu material, não é a minha aula falando aqui para você, não é o nosso atendimento dentro do CAL. É você aplicando as estratégias que tem resultado. E nós, muitas das vezes, a gente tem o costume de transferir responsabilidade. Eu sempre fiz muito isso. E quando eu comecei a estudar os livros e entender que eu ia falar porra do vitimismo. Mas quando você se torna um vitimista, você não tem resultado em nada, tá? Não tem resultado em nada. Então assuma a responsabilidade de aplicar as estratégias, porque é as estratégias que fazem o grande segredo do mundo das milhas e não os cartões. Eu falo isso sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. As estratégias é que comandam o mundo das milhas. Se você não aplicar nenhuma estratégia durante o ano, só consumir, tiver um excelente cartão, você vai ter migalhinha no final do ano. De vez, se pegar uma pessoa que sabe muito das estratégias, tem um péssimo cartão, um cartão que não gera pontos, vai chegar no final do ano, ela vai ter acumulado mais de 1, 2, 3 milhões, porque ela sabe as estratégias. Não é o cartão que demanda o seu resultado, e sim as estratégias que você sabe e aplica. Só que para você ter resultado, você precisa aplicar. E para você aplicar, você precisa entender muito bem como que funciona. Então assista todo o material, tire as dúvidas, se sinta seguro, tá? E assuma as responsabilidades. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você é responsável sempre pelos atos, erros e acertos. Eu sou responsável pelos erros que eu cometi, pelas falhas que eu cometi e pelos acertos. Hoje eu colho o fruto. E hoje você colhe o fruto que você plantou há 1, 2, 3, 10 anos atrás. E esse fruto ele pode ser bom ou ruim, mas o que você tem que entender é que daqui o tempo vai passar de qualquer jeito e daqui 1, 2, 3, 10 anos é isso que você tem que plantar. Aliás, você tem que plantar agora, é isso que você vai colher daqui 1, 2, 3, 10 anos. Então, plante coisas diferentes. Para você ter resultados diferentes, você precisa estudar um pouco mais sobre mentalidade, comportamento, tá? Comunicação. A sua comunicação é como as pessoas te veem. Comunicação não é só o que você fala, é como você se veste, as roupas que você usa, os produtos que você usa, o carro que você anda, a casa que você mora. E não tem problema hoje você ter um carro ruim, uma casa ruim, roupas ruins, não tem problema. O que é problema é passar 2, 3, 4, 5, 10 anos e você continuar sendo o que você poderia ter mudado. Não tem nenhum problema você ter um carro, um Fusca, eu só dou um exemplo, tá pessoal, não releve. Mas, por exemplo, um carro ruim quebrado, um para-choque quebrado, uma casa ruim, não tem problema se você estiver feliz com isso. O problema é você não estar feliz e não fazer nada para mudar isso. Então, é esse tipo de abertura de cabeça, abertura de mente que esses livros te proporcionam. Não deixem de ler os livros, estudar os livros, releia os livros. Existem vários outros livros que foram excelentes, tá? Inclusive, um deles é esse aqui, só que é um pouco mais avançado. A grande maioria dos livros que eu li, eu emprestei para outras pessoas, eu não tenho aqui. Esse livro também é muito bom. Então, assim, ficou um pouco extenso o vídeo, acelere, tá? Mas eu falo para você, abra a mente, tá? Não, o teu resultado hoje, ele não é o mesmo daqui 6 meses. A minha vida, eu saí do zero. Eu comecei 2 faculdades, não terminei as 2 faculdades. Só que os resultados que eu tive no empreendimento, eu tive e-commerce, eu tive 2 e-commerces, eu já vendi camisetas, só que eu sempre pensei fora um pouco da caixa. E como que eu pensei fora da caixa? Foi do nada? Eu sou iluminado? Não, eu não sou ninguém, assim, eu não tenho formação nenhuma acadêmica e não é isso que julga o seu resultado na sua vida. Você estudar, só que detalhe, formação acadêmica não quer dizer com estudo. Provavelmente eu estudei tanto quanto um médico, ou tanto quanto um engenheiro, tanto quanto um advogado. Eu estudei tanto quanto, tá? Tanto quanto. Só que eu estudei coisas que dariam resultados para mim no curto prazo, tá? E faculdades, normalmente as faculdades tradicionais, dão resultado no longo prazo. 5, 6, 10 anos. Eu estudei coisas que me dariam resultado de imediato, tá? Um material como esse que você tem disponível te dá resultado em 2, 3 dias. Porque é um material extremamente prático, tá? Você tem um suporte dinâmico te atendendo. Então, assim, eu falo sempre que você for comprar algo na internet, que você for estudar algo, avalie muito bem quem que é a pessoa que está dando o material. Se ela tem bons relacionamentos,
Se ela passa, óbvio, né? Tem muito cara fanfarrão que fala, você dá credibilidade e depois você se decepciona. Por isso que nós temos a garantia de 7 dias. Se você já entrar num material como esse, de qualidade, com o que a gente oferece aqui, com o intuito já de assistir todo o material e ir embora, já pede o reembolso agora, tá? Já pede o reembolso agora. Não faz sentido, nem a gente tem interesse em ter pessoas que já entram com o intuito já de pedir o reembolso, de assistir. E tem, né? Sempre tem. As pessoas que querem entrar, assistir todo o material e acham que é certo, acham que vai se dar bem assim. Já te adianto que não vai, tá? Então, se você tivesse, dá tempo de mudar a mentalidade, assimilar e absorver tudo que tem aqui dentro, porque isso é muito mais que um cursinho de milhas, eu bato muito na tecla disso. Todo o material que a gente entrega, a infraestrutura, a plataforma que está vindo de vendas, de passagens, todas as coisas que nós plantamos aqui é para que você, além de conhecer milhas, executar e atingir seus objetivos, você cresça como gente, como intelecto, você cresça também. Então, estou te passando livros aqui para você abrir sua mente. Leia esses livros, tá? Leia esses livros. Você não gasta nem R$100 aqui para comprar esses 3 livros, esses 4 livros, tá? E execução. Por quê? O conhecimento, se você assistir todo o material e não aplicar nada, te gera obesidade cerebral e você não sabe nada. Você, lembrando sempre, eu falo muito isso, você é pago ou você ganha com o que você faz com o que você sabe, não o que você conhece, não de conhecimento. A palavra-chave é conhecimento é poder, não é poder. Eu conheço várias pessoas que são formadas em 3, 4, tem gente que é formada em 4, 3 faculdades e tem dificuldade ainda de executar. Por quê? Não executa o que sabe. Então, conhecimento não é poder. Você é pago não pelo que você sabe, você é pago pelo que você faz com o que você sabe. E isso é fundamental, beleza? Então, assim, fica a dica. Eu espero que tenha feito sentido para você. Deixa um comentário aqui embaixo. A gente não costuma responder dentro aqui da área de membros, que nós temos uma dinâmica muito mais instantânea dentro do CAL, tá? Lá tem os 8 professores, então deixa um comentário aqui se fez sentido para você, se abriu um pouco sua mente. Se você já leu esses livros, deixa aqui embaixo comentários se você gostou ou não. Então, assim, tudo que nós fazemos, trazemos de novidade para você, para que realmente não só cresça em milhas, mas também cresça como ser humano, como intelecto, como pessoa que enxerga um pouco à frente do que a grande manada que está por aí, tá? A grande sacada é você sair da corrida dos ratos, sair da manada como todo mundo pensa, tá? Então, assim, foi um pouco breve, é um negócio muito raso aqui do que eu entreguei, raso no sentido que tem muito mais coisas profundas, né? Mas leia esses livros que tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então, um grande beijo, nos vemos na nossa próxima aula.